Eu vou convidar já o Odair, que sei que está nos esperando. Opa, conseguimos! Né? Que bom que já estamos aqui. E hoje é uma satisfação estar falando com você. O Walter é um advogado empreendedor, seja bem-vindo. Então é uma satisfação estar recebendo você. E hoje para estar falando, Odair, de um projeto que eu sei que não é recente, não é? É algo que começou, Odair. Eu queria que você... Eu vou falar como eu conheci o Odair, que não é de hoje, o Empreendendo Já, que é um projeto que nasceu agora, eu acho que durante o nosso Covid, não é verdade? Com certeza. E o Odair, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando estive na executiva como secretária-geral da Associação dos Advogados Trabalhistas, para colocar também, como estou apresentando, porque tem alguns advogados que estão nos assistindo e que veem também que esse ambiente de empreendedorismo é muito importante. Então, era algo que houve sempre essa preocupação. Então, Odair, fale um pouco mais se esse ambiente de crise, não, eu diria antes Covid, e depois do corona, se ele está propício para o empreendedorismo, como está isso? Bem, primeiramente eu quero agradecer aqui ao convite. É um enorme prazer revê-la, né? Nós estivemos juntos aí, já faz um bom tempo. Sim. E foi um período que eu tive bastante contato com a Associação dos Advogados da área trabalhista. E foi uma época que eu também atuava no Rotary e também na Associação Comercial de São Paulo. Eu morava em São Paulo, né? Hoje eu estou morando em Ribeirão Preto. Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela está colocada de uma forma que houve uma mudança muito grande no mercado, na sociedade e no mercado. Então eu peço aí até licença para falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem por que o empreendedorismo parece uma moda, né? Fala-se muito em empreendedorismo, mas por que surgiu com tanta força? Afinal de contas, o homem, ele em si é um ser empreendedor. Desde o seu surgimento e a vida em coletividade, ele empreende para melhorar a sua qualidade de vida. A descoberta do fogo foi uma ação empreendedora, né? Pela sobrevivência, o desenvolvimento das ferramentas com a base de pedra foi ação empreendedora. Tudo isso para a sobrevivência e para melhorar a sua qualidade de vida. Bem, mas se isso existe, desde que existe ser humano, por que hoje fala-se tanto em empreendedorismo? Então, a questão que se coloca hoje é que o empreendedorismo, ele vem como uma demanda da sociedade. Nós vivemos ainda sob um paradigma da sociedade industrial, que foi a sociedade responsável por aquela criação de muitas coisas ao nosso redor. Quer dizer, a sociedade industrial, ela foi responsável pelo avanço da humanidade aceleradamente. Então, e aí o que acaba acontecendo? Nós tivemos muitas mudanças acontecendo muito rapidamente. O nosso último século, né, olhando aí de 1920 até agora, as mudanças acontecidas na sociedade foram mudanças
cada vez mais rápidas, cada vez mais céleres, né? E com isso, cada vez mais passa a se ter necessidade de inovação. Diferentemente de antes, que você tinha a valorização pela mão de obra, nós agora valorizamos a capacidade criativa, a capacidade inovadora. Então, o que nós, o mercado, busca acentuadamente e crescentemente é exatamente pessoas que busquem fazer por si. E quem faz por si? São exatamente os empreendedores. Então, essa é a razão de se falar tanto em empreendedorismo hoje, porque a sociedade e o mercado cobra, exige cada vez mais empreendedores para poderem contribuir com a sua capacidade de reflexão para as mudanças que são necessárias na sociedade. Né? Muito embora a gente tenha um conflito, né? Porque como todo paradigma, ele não se encerra de uma hora para outra. Olha, então que eu vou fazer outra pergunta aí, hein? Nós temos a sociedade industrial que não terminou e que ela pasteurizou as pessoas. Então nós temos hoje muita gente que acaba não se diferenciando, porque essa era um postulado da sociedade industrial, né? Quer dizer, você fazia o que os outros faziam. Hoje, a valorização cada vez mais se dá junto a pessoas que buscam fazer diferente, buscam usar a sua diferença, a sua capacidade para, enfim, se destacar no meio da multidão. Né? Daí que o termo empreendedorismo vem surgindo, isso já faz 30, 40, nos Estados Unidos há 50 anos, vem surgindo com muita força. Né? E agora, no Brasil, nós temos olha que eu uma tenho discussão mais pergunta muito... para vocês. Espera aí, hein? Tá certo. Você já falou do ecossistema, achei perfeito. E é isso do ecossistema mesmo, porque tem muitos empreendedores que também estão nos assistindo. Sim. E esse ecossistema que você colocou é bem assim, eu que também falo a respeito de transformação digital e seus impactos, embora sendo uma advogada trabalhista, a gente já tem que notar que, vamos dizer, hoje a sociedade do século XXI já tem seu ponto, eu falo ponto de inflexão, ou ainda temos o que você falou da era industrial, que já tem que se renovar, ou também a questão do empreendedorismo. Então, aproveitando você que fala muito a respeito do empreendedorismo, se o empreendedor, porque às vezes me colocam, Eliana, o empreendedor, ele é nato, aí aproveitando com o que você me falou, sabe? Se é nato ou se pode ser aprendido? Então, essa é uma polêmica, né, Eliana? Eu costumo dizer assim, eu sou adepto à ideia de que as pessoas elas podem e devem se formar. O ser humano é o ser mais adaptativo existente na face da Terra. Não tem ser vivo igual ao ser humano com essa capacidade adaptativa. Portanto, eu acho que o ser humano ele cria condições, estando em ambientes muitas vezes até hostis, né, de sobreviver e de ter, além da sobrevivência, sucesso. Então, partindo desta ideia e de uma visão, muito embora eu não seja psicólogo, mas eu compartilho com a visão dos psicólogos comportamentalistas, que dizem o seguinte, que o ser humano ele consegue, bem treinado, fazer
muitas coisas e se desenvolver em muitas áreas. Então, nesse sentido, eu considero que o empreendedor ele pode ser formado, ele pode ser forjado, e a sociedade, é exatamente aí que entramos na discussão do ecossistema empreendedor. Então, o ecossistema empreendedor é exatamente a condição que nós podemos dar para que o empreendedor possa ter maior facilidade, ter o seu caminho asfaltado. Uhum. Eu tenho, inclusive, eu também comungo disso, que quando me falaram que existe um empreendedor nato e aquele que se aprende. E tem aquele empreendedor que tem a curiosidade, ainda não se acha, no meu caso, é um profissional liberal e sempre tive uma curiosidade para negócios. E isso, agora, fui entender quando, em 2004, fui na GV e falei assim, é por aí que eu quero. Mas você falou a respeito de características muito importantes. Inclusive, vou falar aí um canal, fazer propaganda do seu canal no YouTube. Opa! Que você colocou que o empreendedor sonha. Então, as pessoas que não estiverem assistindo, que tiverem com essas qualidades que você colocou, que eu já faço a pergunta para você, paixão, sonho e talento. Todo empreendedor busca a transformação. Então, quais seriam hoje as características que você nota aí no mercado, já falando um pouco desse projeto Empreendendo Já, que está crescendo bem bastante. Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou responder alguma coisa que você já indicou no início da nossa conversa, que é o seguinte... É que eu estudei essas lições aí. E gosto também de empreender. A prova de que a pandemia, ela pode ser, né, a ideia de que se a vida lhe atira um limão, a gente pode fazer uma limonada e deve fazer uma limonada, eu costumo brincar que eu prefiro fazer uma caipirinha, né? Então, a pandemia, como me prendeu em casa, né, eu acabei resolvendo aproveitar o momento para desenvolver o projeto Empreendendo. Então, muito rapidamente, para vocês terem uma ideia, eu tinha um programa de rádio, né, que ele existiu de 2 de setembro de 2019 até o março, até o início da pandemia, quando nós resolvemos parar com o programa, porque nós fazíamos entrevistas ao vivo, né? E como nós víamos exatamente o crescimento da pandemia, nós resolvemos suspender o programa. Ao suspender o programa, nesse período, nós recebemos um convite para passar o nosso programa ou para fazer também o nosso programa na TV. Então, hoje, nós temos um programa de TV que já está... TV é uma TV aberta, só que é uma TV local, né? Então, aqueles que quiserem assistir os nossos programas estão todos pendurados, assim como essa entrevista. Assim que ela terminar, ela estará postada no nosso canal no YouTube, no Instagram também, mas no YouTube, o nosso canal Empreendendo Já. Então, no Empreendendo Já, vocês podem acessar os 20 programas que já foram ao ar, né? Hoje, inclusive, acho que é o 20º que vai hoje ao ar, né? Já são 5 meses que nós estamos trabalhando. E tudo isso foi desenvolvido durante a pandemia. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que não é porque nós estamos numa situação, vamos dizer assim, que nos prejudica, que nós não podemos aproveitar determinadas situações, né? No caso, nós estávamos presos como estamos ainda, em certa medida, em casa, né?
E estamos aproveitando para desenvolver esse projeto. Então, o empreendedorismo, ele tem se mostrado muito vivo nesse processo de pandemia. A grande questão, inclusive voltando aos pontos que você levanta, aí veja só, a questão chave que se coloca não só para os empreendedores, mas também para as pessoas, que elas precisam ter propósito. Se nós não tivermos propósito, e o propósito é a mesma coisa que a missão para as empresas. Tá? As empresas têm a missão, que é o quê? A razão da existência. No caso, o propósito para nós é a razão da nossa existência. Então, nós precisamos nos perguntar, primeiro, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Na sequência, quando você passa a ter clareza do propósito, você tem que definir os objetivos, né? Pois sem os objetivos... Posso fazer só um recorte, só aproveitando por favor. Porque eu sempre... A gente fala do desenvolvimento humano, a importância, e me parece que nesse momento, o que você coloca no mundo dos negócios, que é o autoconhecimento, a liderança conhecer até para mudar, me parece importante. É só para enfatizar também esse alinhamento que é o propósito, é o significado, é isso, né? Exatamente. Quer dizer, então, o objetivo, ele tem que estar conectado a um propósito. Então, assim, em ordem de grandeza, vamos dizer assim, né? Primeiro vem o propósito, é a razão da sua existência. Em segundo, para que você possa realizar os seus propósitos, você deve ter objetivos. Agora, é claro, só os objetivos, eles, vamos dizer assim, eles podem virar sonhos e, em alguns casos, até pesadelo, ou não sair da cabeça. Portanto, nós temos que, tendo propósitos, tendo objetivos, nós temos que ter metas. Né? Metas que contribuam para que nós possamos atingir os objetivos e, por sua vez, atingir os nossos propósitos. Então tá, vamos prosseguir. Vamos continuando. Agora, o problema de conexão. O projeto é que o Odair, ele tem muito conteúdo, olha. E se ele some, gente, ele não vai sumir, não. Vai lá no YouTube, Odair Soares. Não vou, não. E é difícil, viu, gente? Eu cheguei com atraso aqui, mas é difícil encontrá-lo aqui. Vamos falar um pouco de escola? Como é que estão as escolas? Porque, assim, as crianças aprendem a empreender ou pensar em negócios. Então, Eliana... Né? Antes era a carteira assinada. Eu posso dizer, Odair, que eu tive uma frustração, que era o seguinte: a gente tem um sonho que é ver o filho formado. O meu filho se formou, né? E assim, aquela coisa, é um grande empreendimento, a família sem dúvida. Então, um beijo para eles, que eu falo que a minha equipe deu tudo certo, porque a gente tem que ter esse engajamento, o ecossistema também. E o que acontece? Quando ele saiu da faculdade, o Gabriel, ele falou assim: mãe, primeiro não era emprego, Odair, era para ser PJ. E daí ele falou assim, o medo que fala assim, o que eu faço? Ele não sabia se ele teria o contrato de trabalho, porque é na área de publicidade. E normalmente, e hoje está me parecendo que é tudo job, que é a demanda. Sim. Isso há 2 anos, né? Mas eu achei interessante que eu até falei assim, meu filho, mas eu até, eu como mãe, falei assim, como a geração mudou, né? A gente educa e sonha por uma carteira de trabalho, para um emprego, e tudo mudou. Então vamos falar de escola, que você é o professor. Como é que estão as escolas nessa questão educacional e nessa passagem? Então, eu costumo colocar que infelizmente, né? Infelizmente, a escola, ela tem promovido uma educação ainda balizada pela sociedade industrial.
Então, a sociedade industrial é que baliza a escola. Então, você normalmente, em boa parte das escolas, você tem uma formação para ser empregado, para ser, quer dizer, a melhor das hipóteses, a escola forma para que os jovens sejam executivos das empresas. Ela não forma para o novo mercado, ela não forma ou tem dificuldade de formar. Por quê? Porque os professores também têm dificuldade de enxergar essas questões. Os próprios professores têm essas dificuldades de enxergar a mudança, né? E hoje a escola, os jovens reclamam. Em 2018, se não me engano foi 2019, o jornal O Globo, junto com uma organização de empreendedorismo, fez uma pesquisa junto a jovens universitários. Certo. A grande reclamação era de que as universidades elas ficam naquele blá 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 de formação de empregado e que eles queriam ver na universidade como montar o seu próprio negócio, como ter uma alternativa ao mercado de trabalho. Então, veja, é uma nova questão que a juventude coloca. Sim. Como ter alternativas, como ser formado para o mercado empreendedor, que é totalmente diferente, né? Então, as escolas, elas estão atrasadas nesse sentido. Eu vou aproveitar, porque houve um comentário que eu até coloquei, que bom que as escolas estão modificando. Daí eu notei que era um professor, um pró-reitor da Fundação Dom Cabral, que está se reinventando. Sim. Algumas universidades, elas começam a movimentar. Não são todas, você coloca... Eu estou só pontuando, porque quando eu fiz esse comentário, e por falar muito, por isso que eu vou de encontro muito ao que você fala, né, que eu trabalho justamente com transformação digital, isso sempre como advogada trabalhista impactou. E eu só faço também uma observação, que esse ambiente vem justamente porque hoje a geração de emprego daí, ela diminuiu em todo o mundo. E alguns empregos deixaram. Só para confirmar, eu iria usar um termo que a gente utiliza, corroborar, quando escreve, mas para confirmar o que o Odair passa. Então, quem está nos assistindo, sociólogos de todo mundo já colocam que está havendo uma mudança, não se está gerando empregos também, Odair. Para aproveitar, assim, quando você fomenta essa juventude, e eu vou falar um pouco dos mais velhos também, para estudar, porque não tem idade, não é verdade? Com certeza. Então, é só para dizer a importância e realmente de você estar aqui falando aqui sobre esse movimento empreendedor. Por isso, então, eu vou passar um pouco, a gente falou dos jovens. Tem uns que não são tão jovens, mas querem continuar empreendendo. Eu sou uma delas. Com certeza. Então, eu estou curiosa, eu até coloquei isso, estou curiosa. Empreendedor tem idade? Você que... Como é que são as suas aulas? Não, inclusive tem saído muito material na imprensa tratando disso. Por quê? Porque a pandemia, ela gerou muito desemprego. E aí, o que acontece, né? O brasileiro, ele como diz, né? Ele se vira nos 30, né? Então, ele tem muita flexibilidade no seu fazer. Isso é muito positivo, porque faz com que ele se vire literalmente. Mas, é claro, né? Uma coisa é você se virar sem orientação e outra coisa é você ter um ecossistema, uma escola ou um apoio do ambiente para que você empreenda. Então, empreender, uma das condições do empreendedorismo é um estudo constante. Você não para de estudar, não para de pesquisar, contínuo. Eu, inclusive, brinco
Eu brinco com os meus alunos dizendo para eles o seguinte: se um dia vocês me encontrarem num shopping center e eu perguntar como vocês estão, nunca respondam para mim, terminei meus estudos. Porque eu vou dizer, morreu? Então, a grande questão que está posta é a seguinte: a gente só para de estudar quando deixa esse mundo. Então, o estudo ele vai até o final da nossa vida, né? E, portanto, essa questão que está colocada, não precisa você frequentar os bancos escolares. Mas o estudo é ler jornal, ler revista, estudar, não ficar usando a internet. Não ficar usando a internet simplesmente para ficar passando mensagens e tal, mas para estudar, para pesquisar. Afinal de contas, a internet nos abre um mundo do conhecimento. Tem um monte de porcaria, mas tem muita coisa boa, né? Eu vou até colocar da Silvia, que ela é professora, e ótimo, Silvia, você tenta já passar essa novas formas de trabalhar, e perfeito, porque hoje, Silvia, pelo que eu tenho lido, muitas coisas a respeito da machine learning, inteligência artificial, muitas profissões, inclusive, eu falo advogada, né? Já tem o Watson que você não consulta, você inclusive sabe com precisão. É importante você, como está fazendo isso, um trabalho de, né, mostrando esse ambiente de mudanças. E também alguns, de fato, dependendo da profissão, ela coloca aqui que alguns alunos entram para ser colaborador em uma empresa, mas é bom esses também despertarem a curiosidade. O que o nosso professor Odair, ele nos fala, ver o alinhamento, porque hoje algumas profissões, então, estão sendo reinventadas e a gente está num momento de transição. Por isso que hoje a terminologia mundo VUCA nada mais é do mundo volátil, incerteza, momento de inflexão da história em que nós temos que ter os avanços tecnológicos como meio e não como uma substituição do ser humano. O que você poderia deixar assim como empreendendo sempre? Eu já estava falando empreendendo já, e eu já posso dizer, então o meu empreendendo já era estar no digital aqui com vocês, em ser uma palestrante já e gostar de ensinar sobre mudanças em que as pessoas, os trabalhadores, enfim, deveriam estar atentos a novas mudanças. Então, isso é o empreendedorismo. Você, o que deixaria aqui de recado desse projeto, falando mais a respeito, que a gente ainda tem tempo aí para estar falando. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro, o nosso projeto é possível de ser acessado via o site empreendendo.com.br. O nosso programa de TV, é claro que como é um programa de TV regional, vocês não terão acesso aí em São Paulo ou em outros lugares via esse canal, mas pode entrar no nosso canal no YouTube, Empreendendo Já, que vocês terão acesso aos 20 programas gravados e acredito eu, umas 17 entrevistas com uma duração de 50 minutos, né, onde nós buscamos, junto aos nossos entrevistados, pegar detalhes do empreendedorismo, da organização empreendedora, do ecossistema empreendedor. E aí eu queria deixar também registrado a questão da mensagem, né, para as pessoas. Porque a gente ouve falar muito em empreendedorismo e, às vezes, as pessoas que nos encontram falam, poxa, mas parece fácil, mas não é fácil. Aí eu diria a vocês, eu escutei isso também. Empreender é viver. Então, se a vida não é fácil, empreender também não será fácil. Mas
Quais são os primeiros passos para empreender? Bom, primeira coisa, eu acho que você precisa ser uma pessoa curiosa, né? A curiosidade vem à frente. Segundo, você precisa ter uma clareza de objetivos, né? Então, você tem propósitos, esses propósitos você traça objetivos e nos negócios você, então, estabelece objetivos dos negócios e busque, claro, fazer alguma coisa que você goste, ou pelo menos passe a gostar daquilo que você quer fazer. Quer dizer, se você não gosta porque você desconhece, passe a gostar. Busque encontrar pontos de aderência da sua personalidade, da sua vida, com aquele negócio, com aquela ideia. Porque, veja, a pior coisa é você fazer algo imaginando carregando uma cruz. Né? A pior coisa. Então, o peso nas costas é uma coisa que não pode... Não é. Exato. Mas eu vou pedir não uma provocação, vou pedir uma dica, então, que você deixe uma dica. Porque a pessoa, ela gosta. Ela tem que procurar mercado aonde? Em associações? Como que você Olha, diria? Então, a grande questão é a seguinte, como hoje nós temos... não é? Nós temos N alternativas, N alternativas. Então, a principal coisa para te tirar conteúdo, fala assim, deixa eu aproveitar o tempo aqui. Busque fazer o que gosta. Mas se o que gosta já não está muito, vamos dizer assim, já está meio em desuso, né? Por exemplo, se a pessoa na empresa, você que trabalha com a advocacia trabalhista, né? Se você vai olhar na indústria hoje, supervisor de qualidade hoje está desempregado. Não existe mais a supervisão da qualidade. E mesmo o torneiro mecânico, os robôs têm substituído em muito. Agora, é claro, o conhecimento de um torneiro mecânico, ele pode ser muito bem usado ligado a outras especializações. Por exemplo, ligado à informática, ligado a AutoCAD. Então, o que nós temos que ver, assim, que tudo que nós pensarmos, tudo, tem que estar ligado ao mundo digital. Não dá hoje mais para nós pensarmos em empreender sem vincular o nosso pensamento ao mundo digital. Não é que é ser escravo do mundo digital, mas o mundo digital nos traz um conjunto de inovações e nos permite inovações. Então, é exatamente por isso que nós temos que colar com o mundo digital. E também aqueles que, vamos dizer, tem que estudar, porque muita coisa... Eu conversei com um médico de segurança, prevencionista da saúde. Você sabe, Odair, o que eu obtive de resposta? Ele falou assim, Eliana, mas a precisão da máquina vai terminando com um acidente do trabalho. E isso é estatístico. Por quê? Porque os dados nos permitiram diminuir os acidentes. Ele falou dessa forma. Então, também me parece que o SESI já está falando em uma indústria, que é a indústria 4.0. 4.0, para ensinar exatamente. A automatização. E é exatamente aí que a gente... que você coloca, e que eu digo, a gente tem que ter um conhecimento de hiperlink, porque quem para conhecimento, Odair, a gente antes tinha que ir na escola, tinha que ter tempo, tinha que disponibilizar do tempo, que às vezes não coincidia. Hoje não. Não é verdade? Você pode fazer cursos hoje a qualquer momento, a qualquer hora. Pode Quer dizer, sonhar, liga pra gente, né? Com certeza. Então, eu diria assim, você não pode ficar chorando em cima do leite derramado. Derramou. Então, eu tenho que ver o seguinte, aonde foi que eu errei, tá certo? Mas olhar sempre para frente
usando o máximo de conhecimento possível. Lembrando, eu acho que aí entra um outro aspecto, né? Quando nós falamos de conhecimento, a importância do conhecimento não é à toa. Né? O pessoal da área de informática entende bem quando eu vou dizer o seguinte: nós temos hoje necessidade de usar bancos de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados é como diz, ele tem dados que são informações aleatórias, mas que elas isoladamente não têm grande função para nós, não tem grande importância. Mas terão grande importância na medida que você junta um dado com outro e transforma em informação. Transformando em informação, qual é a base do conhecimento? É a informação. Então, veja, você transforma dados em informações, informações em conhecimento, e qual que é a base da inovação? O conhecimento. Eu costumo dizer, inclusive, por que nós temos tanta dificuldade, embora sejamos, enquanto brasileiros, tão criativos, por que nós temos tanta dificuldade em inovar? Porque nós temos pouco conhecimento. Vamos aproveitar, isso é muito importante. Nas áreas. Eu vou até colocar a criatividade, eu gostaria mesmo que você colocasse, porque a criatividade, eu comungo disso, que acaba se tendo uma precisão até de decisões, até para a sociedade, não é que termina a criatividade. A gente sabe que é algo repetitivo e acaba gerando, então, vamos dizer, isso está sendo utilizado muito em direito. E as discussões, não só no mundo também, estão sendo a respeito da tecnologia. Então, alguns juristas colocam que já que tem que se pautar a conduta, acaba se gerando. E a criatividade é muito importante. Então, dá esse fecho aí para a gente. Então, veja só, o brasileiro ele tem muita facilidade para criar, mas a criatividade ela tem muito de solução para o momento presente e soluções usando recursos que estão à nossa volta. Já a diferença entre a criatividade e a inovação está exatamente em que a inovação ela se apoia no conhecimento. Como nós brasileiros temos pouco conhecimento, nós temos pouca condição e capacidade de inovar. Então nós ficamos no mundo da criatividade, que é extremamente positivo. Mas nós, buscando conhecimento, nós criamos condições com curiosidade, com preocupação de resolver problemas do nosso dia a dia, nós criamos condições de inovar. Né? Então, e o Brasil está cheio de exemplos de inovação. Chegando para o encerramento, falando de humanidade, é isso que você sempre transmitiu, Odair. Muito obrigada por você assim, já ter aceitado um convite. E para mim foi muito bom estar falando a respeito de empreendedorismo, porque a gente sabe que a transformação digital ela reduziu mesmo os empregos, mas não reduziu o trabalho. E que isso você colocou, que eu falei assim, enfatiza mesmo, porque é o que eu falo. Olá, criativos, às vezes, que é isso. Ou se não, olá, criativos, e sacode, gente, você. Eu é que agradeço o convite, me coloco à disposição, sempre que possível, sempre que puder contribuir, me coloco aí à disposição. Nós temos abordado em nossos programas também uma série de questões novas e uma série de questões que podem contribuir para se empreender, independentemente da pandemia. Eu acho que a pandemia é um evento... E eu já vou falar, prestem atenção que está aqui nos nossos comentários o Empreendendo Já, certo? Para que vocês acompanhem, certamente, alguns do Falabella, alguns livros excelentes. Eu só sabia do Luiza, que era há muito tempo quando eu fiz na GV, na GV Dolabella. O Dolabella, isso. Dolabella, gostei bastante a respeito do sonho. E agradeço, e um abração a todos, a Silvia,
a todos que estiveram conosco. Tá? Legal. Olha, satisfação recebê-lo. Boa semana para todos. E tchau, criativos. Olha aí meu boneco aqui, ó. Vem com a gente mudar a vida e fazer um Brasil diferente. Adorei, porque essa transformação digital tem tudo com empreendedorismo. Obrigada. Igualmente a vocês. Um grande abraço.